Bom pessoal, agora que a gente já aprendeu a instalar o PyCharm no nosso computador, a gente vai utilizar ele para fazer o nosso projeto de página de login, ok? Mas antes disso, nós precisamos de um espaço para colocar o nosso projeto. E eu gosto, pessoal, de sempre colocar aqui na pasta Documents, né? na pasta Documentos. Vocês podem vir aqui e vir em Novo, abrir pasta, e colocar aqui como Login Page, tá? Pode colocar a página de login, o nome que você quiser, ok? Então vocês podem vir aqui, pessoal, com o botão direito e abrir com o PyCharm, tá? Ele vai perguntar para vocês se vocês querem abrir essa pasta, tá? Vocês podem clicar que sim, eu já apertei para ele sempre confiar nessa pasta. E olha só que interessante, pessoal. O PyCharm, ele já vem todo configurado para a gente. Ele já abre diretamente na nossa pasta, já tem aqui um main.py. E aqui dentro desse main.py, o conteúdo dele é uma boas-vindas, né? Então ele está dando boas-vindas ao usuário. E a gente pode inclusive utilizar esse main.py para o nosso projeto, tá? Caso ele não tenha aberto para vocês, pessoal, não tem problema. Vocês podem vir aqui, dar o botão direito, vir aqui em New, em Python File, ok? Então, aqui dentro desse main.py, a gente já pode apagar tudo. A gente vai apagar todo o conteúdo dele, porque a gente vai utilizar a pasta vazia, tá? Porém, antes da gente começar a codar, pessoal, a gente precisa instalar algumas dependências no nosso projeto. Dependências, pessoal, são chamadas de bibliotecas. Essas bibliotecas são realmente bibliotecas. Imagina uma biblioteca na vida real. Quando você entra, você procura um livro para você poder ler e adquirir aquele conhecimento, aquela leitura. Na programação não é diferente. A gente utiliza essas bibliotecas para pegar livros específicos e utilizar dentro do nosso código. No caso, essa biblioteca que a gente vai utilizar é o Flask. O Flask, ele é uma versão reduzida do Django, uma versão mais simples, porém muito eficiente para o nosso projeto. O Django, ele só é utilizado quando nós temos que, por exemplo, fazer sites muito grandes, sites que exijam um grande tráfego, uma conexão com banco de dados, etc. No caso, a gente não vai precisar disso, então a gente pode fazer em Flask mesmo, pessoal. O Flask, ele é uma opção muito eficiente para o nosso projeto, tá? E para instalar ele é muito simples, pessoal. A gente vai vir aqui no canto inferior esquerdo em Terminal. E olha só que legal, ele já abre um terminal integrado para a gente, sem que a gente tenha que ficar abrindo o CMD, instalando manualmente as dependências dentro dele, tá? Puxando aqui para cima. Então, pessoal, para instalar alguma biblioteca no Python, a gente utiliza o pip. O pip, ele é um gerenciador de pacotes do Python. Então, para instalar o Flask, a gente vai digitar pip install Flask. Ele vai instalar rapidamente aqui para a gente. No caso, eu já tenho ele instalado, então ele já está dizendo que eu já tenho todos os pacotes instalados. No caso de vocês, ele vai instalar, é rapidinho, é coisa de 10, 15 segundos, tá? É super rápido, o Flask é super leve. Além disso, a gente precisa instalar também o Requests. Requests vai ser muito interessante para a gente codar esse projeto, tá? A gente vai vir aqui em pip install Requests, tá? Ele vai instalar rapidamente para a gente. Esse aqui, ele pesa ainda menos do que o Flask, em torno de 10, 12 megas. É super rápido de instalar também, tá, pessoal? Instalado aqui, pessoal, vocês já podem vir aqui em minimizar. Minimiza aqui também, tá? Para não atrapalhar a gente. Aqui a gente vai poder trabalhar no nosso projeto. Essa aqui é a nossa IDE, que a gente chama, para poder codar o nosso projeto, tá? Então, pessoal, aqui dentro do nosso main.py, a gente vai começar a importar as bibliotecas que nós instalamos. Começando pelo Flask. Então, from Flask, import Flask. Tá, pessoal? Aqui, essa linha está falando do Flask, from Flask. A gente quer importar o livro Flask, ou seja, da biblioteca Flask, queremos o livro Flask, tá? E aqui a gente vai importar também mais 3 outros livros, entre aspas. Então, from Flask import render
template, vírgula, redirect, vírgula, request, tá? Essas aqui vão servir para a gente renderizar algumas páginas dentro do nosso projeto, tá? Ou redirecionar e fazer requisições HTML, tá? E aqui embaixo, pessoal, a gente vai importar o Flash, ou seja, from Flask import Flash, tá? E por fim, import JSON. Vocês podem ver aqui, pessoal, que eu importei um monte de Flask aqui, depois um JSON. A gente vai ver para que esse JSON serve, tá? Então, para começar, pessoal, a gente precisa criar uma instância do Flask. Como o Flask ele é um framework, a gente precisa sempre instanciar. Ele tem algumas regrinhas, mas essas regras são super simples, tá, pessoal? Então, para começar aqui, a gente vai criar um app. O Flask ele pede, por padrão, que o nome do nosso site seja app, tá? Vocês podem colocar qualquer outro nome, eu vou colocar como app para seguir as recomendações da documentação, tá? Então, app vai receber o Flask. Entre parênteses, a gente vai dar dois underlines, name, underline, underline. Vocês podem estar confusos com esse nome, pessoal. Nossa, tem underline, underline. Não tem problema, tá? Isso aqui a gente está falando para o Python que o Flask está sendo instanciado como um pacote, tá? Não se assustem. Aqui embaixo, pessoal, a gente precisa também setar uma secret key. A secret key ela sempre vai ser pedida pelo Flask, tá? Em alguns projetos como o nosso. Então é sempre importante que a gente coloque. Como é um projeto pequeno, a gente vai colocar aqui exposta mesmo, não tem problema. Porém, se for um projeto grande, um projeto para alguém, é importante que vocês utilizem bibliotecas específicas para tirar. É importante que vocês utilizem bibliotecas específicas para que essas secret keys elas sejam sempre dinâmicas e não fiquem expostas no código, tá? Então a gente vai dar um app.config. Entre colchetes a gente vai colocar secret underline key, que vai receber uma secret key. No caso, pessoal, eu vou colocar Jonathan Eback, tá? Vocês podem colocar a secret key que vocês quiserem, não tem problema. Eu vou colocar essa, tá? E agora, pessoal, no Flask a gente precisa criar algumas rotas. Para que servem as rotas? Por exemplo, quando você vai acessar o site da Eback, www.eback.online.com.br, e você quer saber melhor sobre os cursos desse site, você vai digitar o endereço /cursos, não é verdade? Quando você digita /cursos, você cai na página de cursos. Quando você digita alunos, você cai na página de alunos. Quando você digita sign in, você cai na página de logar na Eback, tá? Ou seja, isso aqui são rotas, pessoal. Essas rotas elas vão servir para indicar para que página o usuário está querendo ir. E é muito interessante porque no Flask é super simples a gente criar rotas. A gente vai aprender isso agora. A primeira rota que a gente vai criar é a rota padrão. Ela vai ser a rota da página inicial. Então a gente vai colocar aqui um @app.route entre parênteses, entre aspas, barra. Ou seja, quando a pessoa entrar no nosso site, por exemplo, www.jonathaneback.com, o site automaticamente vai criar uma rota barra. E essa rota barra vazia aqui, ela vai ser como se fosse a home da nossa página, certo? Ela vai ser a página inicial. Então a gente vai utilizar aqui essa rota. Embaixo da rota, pessoal, a gente precisa criar uma função. O Flask ele se orienta por funções, rotas e funções. Então a função que a gente vai criar é def home, ou seja, a página inicial do nosso site. Entre parênteses aqui, pessoal, a gente vai dar 2 pontos e essa página precisa retornar alguma coisa para a gente. O que essa página precisa retornar? A página inicial, a página de login, que no caso, pessoal, é a nossa página de login para o usuário fazer o login.
Então a gente vai dar um return. Toda função em Python ela precisa retornar algo para a gente. E nós vamos utilizar o render template agora, pessoal. Olha só que legal. Render template, entre parênteses, aspas duplas, login.html. Jonathan, não existe um login.html aqui, ele está puxando da onde? É agora que nós vamos criar esse login. Veja como é simples, pessoal. Aqui em Project, a gente vai abrir uma pasta chamada Templates. Por que Templates, pessoal? O Flask ele tem uma regra que toda página HTML estática ela precisa estar dentro de templates, tá? Para que a gente não precise ficar puxando toda hora o local do nosso arquivo. Ele já vai puxar diretamente do templates. E aqui dentro do templates a gente vai dar new HTML file, vai colocar aqui com login. E olha só que legal, pessoal. O PyCharm ele automaticamente já faz aqui um corpo de HTML para a gente. Ele já dá essa ajuda para a gente, tá? Aqui dentro, pessoal, nós vamos colocar aqui título como home, ok? Como essa aula não é focada, pessoal, em HTML, a gente só vai fazer aqui um HTML simples, tá? Para que a nossa página de login funcione, tá? Então aqui dentro de body, a gente vai colocar primeiramente uma div, pessoal. Essa div ela vai funcionar para que a gente consiga estruturar alguns elementos dentro do nosso HTML, tá? Eu explico melhor sobre elementos HTML, CSS, numa aula de portfólio, pessoal. Vocês podem dar uma olhada em como criar um portfólio profissional. Eu expliquei do zero como criar ali o HTML, o CSS, utilizar. E também tem uma aula sobre deploy, tá, pessoal? Vocês podem dar uma pesquisada melhor sobre essas aulas e tirarem todas as suas dúvidas sobre HTML. Essa aula é mais focada em Python, tá? Então aqui dentro dessa div, a gente vai colocar um H1. Esse H1 vai se chamar login. Aqui dentro do H1, ele vai ser um título. E embaixo do título, a gente vai colocar mais uma div. Essa div, ela vai ter um formulário, form. Esse formulário, ele vai perguntar o nome e a senha da pessoa. Então a gente vai colocar uma label, tá? Sempre entre essas setinhas, tá, pessoal? Menor e maior, tá? O HTML ele identifica dessa forma. Aqui dentro a gente vai colocar nome, tá? Embaixo a gente vai colocar um input, ou seja, o usuário vai conseguir colocar alguma informação aqui dentro, tá? Então esse input ele vai ter o tipo texto, tá? O nome vai ser name, o nome. O ID vai ser igual ao nome e o placeholder ou required placeholder. Qual que vai ser o placeholder dele, pessoal? Simples, digite seu nome, tá? E aqui fora a gente vai colocar 2 BRs. Para que vai servir o BR, pessoal? Para pular uma linha, tá? Porque a gente vai trabalhar muito com estilização aqui. Embaixo, pessoal, a gente vai pegar essa label aqui, copiar e colar. Aqui a gente vai colocar como senha, tá? E embaixo também vamos colocar mais um input. Mais um input aqui. O tipo dele vai ser password. Password, tem que ser password, tá, pessoal? Não pode ser senha. O nome vai ser igual a senha. O ID vai ser igual a senha. Jonathan, por que você colocou o tipo como password, o nome como senha e o ID como senha? Porque o nome do nosso input vai ser senha e o ID também vai ser senha. Porém, o tipo dele tem que ser password para o HTML entender que isso aqui é uma senha, tá? E que a gente pode copiar essa partezinha aqui, ó, e colar aqui embaixo. Porém, aqui a gente vai colocar como digite sua senha, tá? É mais ou menos igual o input aqui de cima, tá? A diferença é que ele vai ser de senha, ok? Pode copiar esses 2 BRs aqui também, tá? E por fim a gente vai colocar um button, ou seja, esse botão ele vai ter o tipo submit, ou seja, ele vai enviar essas informações. E o ID dele, pessoal, ID vai ser btn_login, tá? E aqui dentro, pessoal, a gente vai colocar alguns spams. Vocês vão colocar aqui um spam, tá?
copia ele, cola 1, 2, 3, 4 vezes. E na última a gente coloca entrar, tá? Vai ficar dessa forma. Essa aqui, pessoal, não é a melhor forma de estruturar o HTML, mas ele vai servir apenas para a nossa página de login, tá? Embaixo de form, pessoal, a gente vai colocar alguns códigos que agora são do próprio Flask, tá? Agora não é mais HTML. Lembrando, é do Flask, não é mais HTML, tá? Então aqui a gente vai colocar entre chaves, tá? A gente vai colocar porcentagem, porcentagem. Entre as a gente vai colocar set mensagem igual get flashed mensagens. A gente vai fazer dessa forma. Presta bem atenção nessa linha, tá, pessoal? Embaixo a gente vai abrir um bloco if, ou seja, uma condicional. Sempre que a gente for inserir algum código, um comando Python dentro do nosso HTML no Flask, a gente tem que colocar dessa forma, tá? E aqui no meio a gente vai colocar if mensagem, tá? Embaixo aqui a gente vai abrir mais uma div, tá? A gente vai colocar dois agora chaves, então a gente vai colocar duas chaves, uma dentro da outra, tá? Mensagem, abre e fecha colchetes, 0, tá? E aqui embaixo dessa div, tá? Aqui, bem nessa div aqui, a gente vai abrir e fechar uma div, bem embaixo dela, vai colocar um end if. End if. A gente precisa fechar esse if, tá, pessoal? Então a gente abriu o if e fechou o if, tá? Para que serviu esse bloco de comando aqui, esse bloco de código? A gente vai ver mais para frente que a gente vai precisar colocar alguns avisos quando a entrada do usuário não for correta. E no Python, toda palavra que chega para o usuário, ela vai ser em forma de lista, no caso do Flask aqui. Então a gente precisa dar um index para ela. Vocês vão ver melhor mais para frente, tá? Então o nosso HTML, ele já está pronto do login, tá? Então a gente vai vir aqui em main.py e vai começar a fazer outras renderizações, tá, pessoal? Para começar, aqui embaixo, a gente vai definir uma rota login. Ou seja, a página principal do meu site é a login.html. Porém, se o usuário for lá e digitar www.jonathanebach.com/login, eu também quero que ele vá para essa página. Eu não quero que ele vá para uma página diferente. Então a gente vai criar aqui também uma rota. Então app.route, abre e fecha parênteses, entre aspas, a gente vai digitar /login. Ou seja, quando ele digitar /login, ele vai entrar na página de login. Porém, pessoal, a gente precisa identificar aqui que o método dele, ou seja, methods, ele vai receber um post. Por que post, pessoal? Porque ele vai estar recebendo informações, ou seja, o front-end vai receber essas informações e vai passar para o back-end, tá? Então aqui embaixo, pessoal, a gente vai fazer mais uma função, que é a defLogin agora. Abre os dois pontos aqui. E embaixo a gente vai fazer agora algumas verificações para ver se o nome do usuário e a senha correspondem ao que já está cadastrado no nosso site. Então, a gente vai criar uma variável nome, que ela vai receber o request.form.get. Qual que era o nome do nosso form? Nome, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando no formulário, ou seja, a gente está pegando o valor daquele formulário através do request. E a senha vai ser a mesma coisa. A gente pode até copiar essa linha e colar aqui embaixo. Porém, a diferença é que aqui vai ser senha e aqui também vai ser senha. Então, criado aqui, pessoal, essas duas variáveis que elas vão receber o nome e a senha do usuário, a gente vai vir aqui em login page, a gente vai criar uma nova file, tá? Um novo arquivo. Esse novo arquivo, ele vai se chamar usuários.json, tá? Tem que ser usuários.json, tá? E aqui dentro, pessoal, a gente vai abrir uma lista e depois um dicionário, tá? Então esse aqui vai servir como banco de dados pra gente.
Aqui a gente vai setar algumas coisas, como o nome, vai ser, vamos colocar aqui como, pode ser Jonathan mesmo, Jonathan. Sempre que vocês forem colocar um novo atributo, vocês colocam vírgula e a senha vai ser 123, pode ser 123, tá? A gente vai pegar isso aqui embaixo, colocar uma vírgula, copiar e colar, e o nome agora vai ser José, e a senha vai ser 321, tá? A gente colocou aqui apenas 2, mas vocês podem colocar vários outros, tá? Não tem problema. Então, nosso usuários.json está feito. E como que a gente vai fazer para o Python poder ler aquele usuários.json e verificar se o nome inserido corresponde aos 2 usuários que estão lá? Para isso, pessoal, a gente vai criar algumas lógicas aqui no Python, mas são bem simples, tá? Primeiro a gente precisa abrir o arquivo. Como que a gente abre o arquivo em Python? Utilizando o if open, a gente vai passar o nome do nosso arquivo. Como eu coloquei ele aqui na raiz do projeto, não tem problema, a gente já pode passar o nome dele direto, que é usuários.json. Olha o PyCharm já ajudando a gente. A gente vai colocar aqui também uma variável temporária, tá? O as, ele significa que vai ter uma variável temporária que vai salvar todos os valores. Ou seja, a nossa variável temporária vai ser temp_user, tá? Ou seja, todos os nomes, ele vai passando, o primeiro nome vai ser salvo aqui, a senha depois vai ser salvo aqui. Então ele vai carregando valores temporários nessa variável, tá? E aqui dentro a gente vai colocar users, tá? Usuários, vai receber o JSON, tá? .load. O que vai receber? O que esse JSON vai receber, pessoal? O que essa variável vai receber desse JSON? Vai receber temp_user, tá? Por isso que a gente importou o JSON. Ele vai servir para a gente ler esse usuários.json, tá? Utilizando essa variável temporária, ele vai fazer um load em JSON dentro da nossa variável. Então ele está carregando esses usuários dentro da nossa variável pelo formato JSON, ok? E agora, pessoal, a gente vai fazer um contador. O contador é muito importante no Python quando a gente quer numerar alguns elementos dentro dele. Como que a gente vai fazer esse contador? Olha só que interessante essa lógica. A gente vai começar com 0. Então, o count ele vai receber 0. Count significa nosso contador. Agora a gente vai abrir um laço for user, ou seja, for para todo usuário dentro de usuários, users, 2 pontos. O contador, ele vai receber ele mais 1. Ou seja, toda vez que a gente passar por um usuário dentro da nossa lista, ele vai receber 1. Ou seja, o primeiro usuário vai ser 1, o segundo usuário vai ser 2. Então ele sempre vai fazer esse contador. Quando bater no 3, não tem terceiro usuário, então ele vai parar. Se a gente fizesse um for sem esse contador, ele ia tentar identificar todos e não identificar no final nada. Então a gente precisa desse contador, ele é muito importante para a gente. Então, se o nome do usuário, ou seja, user, nome, ou seja, a gente está pegando no dicionário o nome do usuário, for igual ao nome, ou seja, se aquele nome for igual ao nome que está dentro do nosso JSON e a senha for, que a gente pode colocar senha, for igual a senha, a gente vai fazer um return render template usuários.html, entre aspas, tá, pessoal? Senão dá erro. Jonathan, o que aconteceu aqui? Basicamente, se o nome do usuário e a senha forem iguais ao que está no JSON, ele vai retornar para uma página chamada usuários.html que a gente ainda não criou, tá? Então, se o usuário realmente estiver logado, ele vai ser redirecionado para a página. Caso ele não esteja, a gente vai criar mais um if, ou seja, se o contador for maior ou igual ao tamanho de usuários, a gente vai utilizar o flash agora, por isso que a gente importou o flash.
e vai dar um aviso: usuário inválido. Depois a gente vai dar um return redirect, ou seja, a gente vai redirecionar o usuário para a página inicial, para ele refazer o login. O que aconteceu aqui, pessoal? Se o contador não bater nenhuma dessas informações, ele bater 3, ele vai dar usuário inválido, porque ele já verificou todo o JSON e ele não achou nenhum usuário correspondente. Se ele tivesse 1 milhão de usuários do JSON, ele faria isso muito rápido e retornaria para a gente, tá? Por fim, pessoal, a gente vai vir aqui embaixo, vai dar um if underline underline name underline underline igual entre duas aspas underline underline main underline underline, tá? 2 pontos app.run debug igual a true. Muito confusa essa linha, tá, pessoal? Mas não se preocupem. Essa linha aqui está falando, pessoal, que toda vez que o Python achar a variável name, lembra que a gente colocou aqui name, ele vai colocar como principal. Ou seja, o Python ele sempre vai tratar o name como um pacote, tá? É o que essa linha faz. A documentação do Flask, ela recomenda que a gente coloque sempre debug true, ou seja, que a gente sempre esteja debugando o nosso site, tá? É como se a gente estivesse fazendo um teste de desenvolvimento nele, tá? E agora, pessoal, a gente vai criar a página de usuários, tá? Isso aí vai poder ficar um pouquinho mais com vocês. Vocês podem criar uma página totalmente personalizada para os usuários. No caso, eu vou criar uma página bem simples só para poder exemplificar para vocês. Então, sempre aqui dentro de templates, a gente vai criar um novo arquivo HTML que vai se chamar usuários. Aqui dentro de usuário, a gente vai poder colocar aqui como usuários. Em body, nós vamos colocar aqui, por exemplo, uma div. Pode pôr uma div. Essa div, ela vai receber um H2. A gente vai colocar aqui um H2, um título secundário, com boas-vindas, tá? Ou seja, quando o usuário conseguir entrar, ele vai receber boas-vindas, tá? Então, vamos ver como que ficou aqui, pessoal, o nosso site. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai vir aqui no cantinho, vir aqui nesse símbolo de play e vai dar o play. Olha só que interessante. A gente vai receber um endereço aqui, que é o nosso endereço de IP. Vocês podem ver que ele está meio feio, está meio estranho, mas não tem problema, pessoal. Significa que ele está rodando na sua rede interna. Para ele rodar em algum endereço, vocês precisam fazer o deploy. Pode ser um assunto para um outro vídeo, caso vocês queiram, a gente pode desenvolver algum vídeo aqui de como fazer o deploy da login page de Python, tá? Em Flask. Então a gente pode vir aqui, pessoal, e copiar esse endereço e digitar lá no nosso navegador. Vamos digitar aqui para ver como que ficou. Então a gente já tem aqui a nossa página de login. Se a gente for aqui, pessoal, e digitar usuários, ele vai dar not found. Por que ele vai dar not found? Porque a gente ainda não fez a rota para usuários, tá? Então teria que ser feita uma rota específica para os usuários, tá? Então no caso, pessoal, a gente vai vir aqui no nosso arquivo do Python, tá? E a gente pode ver aqui que ele sempre vai redirecionar para o template de usuários quando tiver certo a nossa senha e o nosso nome, tá? Caso contrário, ele vai jogar a gente para usuário inválido. Porém, aqui dentro de login, pessoal, a gente vai fazer algumas estilizações, porque vocês viram que a nossa página de login tá bem feia, tá bem estranha, tá? Então, para começar, pessoal, aqui no label nome, a gente vai adicionar um for nome. Então, ele vai identificar como nome a nossa label, tá? Depois o input. E na senha, a gente vai colocar for senha id igual a senha, tá? Ou seja, ele vai sempre identificar aqui a nossa label como senha, tá, pessoal? Aqui no form também, pessoal, a gente precisa identificar que ele está mandando essas informações para o back-end. Como que a gente vai fazer isso? Action, a gente vai dar aqui barra login e o ID dele vai ser login. O método dele, pessoal, method vai ser post, igual o nosso Python lá atrás, tá? A gente vai dar aqui também algumas classes para os nossos elementos para que a gente possa estilizar.
A div de cima aqui, ela vai receber um ID form fundo, ou seja, vai ser o background do nosso formulário. A segunda div, pessoal, ela vai receber um ID de form frente, tá? E vocês podem deixar dessa forma, tá, pessoal? Então a gente já deu aqui os tipos, os IDs para eles. Agora a gente quer estilizar. Como o foco dessa aula, pessoal, não é estilização em CSS, eu já deixei pronto para vocês o arquivo em CSS pelo GIST. Então vamos acessar aqui o link que eu vou deixar para vocês. Vocês podem acessar por ele e olha só que legal. Ele já tem aqui todo o nosso arquivo em CSS. Aqui é CSS, pessoal. Vocês podem vir aqui copiar esse arquivo inteiro. A gente vai lá no PyCharm e vir aqui em Login Page, novo diretório e abrir agora um diretório chamado Static. Esse Static ele vai servir para a gente colocar imagens e estilizações CSS. Isso é uma regra do Flask, tá, pessoal? Sempre que for criar templates ou arquivos HTML, coloquem templates e estilizações no Static. Dentro do Static a gente vai criar uma nova pasta novamente chamada CSS. Dentro do CSS a gente vai criar um novo arquivo. Agora, ao invés de ser HTML, a gente vai criar aqui um file chamada login.css. Agora, pessoal, vocês podem ver que CSS não é mais HTML, não é mais .py, não é mais JSON. É estranho, né? Mas o CSS ele é específico para estilizações, tá, pessoal? Então aqui dentro vocês podem vir aqui. Então aqui dentro vocês podem dar um Ctrl V e colar todo aquele código que nós copiamos do GIST, tá? Vir aqui em Login. E a gente vai em Head, pessoal. Nós vamos puxar agora esse CSS para que a gente possa estilizar a nossa página. Como que a gente vai fazer isso? Abre aqui o símbolozinho de menor, link, vai ser o rel, que a gente pode colocar, style sheet, o PyCharm já ajuda a gente, href, ou seja, a gente vai pegar a localização dele agora. A localização dele está dentro de /static, /css, /home, login.css. Ou seja, a gente já estilizou o nosso login, a gente já puxou esse login.css para o nosso login HTML. Vamos ver como que está funcionando, pessoal? A gente vai vir aqui e dar o play aqui, pegar esse endereço, vamos copiar e lá no Edge, aqui na nossa barra de pesquisa, e dar um Ctrl V. E olha só como ficou legal, pessoal, a nossa login page, tá? Então, se a gente inserir algum nome, algum número que não esteja lá na nossa planilha do JSON, vou colocar aqui, por exemplo, Maria, e assim vai ser 456. Ele já indica aqui pra gente usuário inválido, tá? Ele mostra pra gente que o usuário não está válido. E se a gente digitar um nome agora real, que esteja dentro da planilha, que é o Jonathan 123, ele vai redirecionar a gente para boas-vindas. É isso que o Python está fazendo, ele está redirecionando a gente quando ele verifica que o nome está dentro da planilha e a senha também, ele redireciona a gente para usuários.html. Caso contrário, ele não redireciona, tá? Pessoal, também é importante que a gente pegue aqui o usuários.json, ele esteja bem escrito, tá? Se ele não estiver indentado, se ele estiver dessa forma aqui, não estiver indentado, ele vai dar um erro. Então a gente sempre indenta ele, apertando o Tab, a gente seleciona ele e aperta Tab, que ele já vai automaticamente indentar para a gente, tá? Então essa aqui é a nossa página usuários.html, tá? Vocês podem colocar mais coisas, uma navbar, etc. Aqui em login é a nossa página de login, a gente fez aqui uma página bem simples, na verdade, de login, né? E uma verificação aqui de usuário inválido também, tá? A gente também aprendeu a mexer aqui um pouquinho com CSS dentro do Flask, tá? A gente sempre tem que abrir aqui uma página static, depois CSS e por fim colocar o login.css. Aqui a gente aprendeu a fazer o contador, que é muito interessante, fazer um laço de repetição, uma condicional
e aprendemos a criar rotas. Caso você queira, por exemplo, criar uma outra rota, você queira, por exemplo, criar uma rota de jogos, uma rota de conversa, vocês podem vir aqui, criar uma rota com AppRoute, vir aqui, colocar aqui um endereço, se ele tem um método post, depois criar aqui por fim a função, tá? É assim que funciona o Flask, pessoal. Para a gente poder fazer o deploy, no Python não podemos fazer deploy em qualquer serviço, tem que ser alguns serviços específicos, como Heroku, Railway ou até mesmo o Netlify, tá? Mas esse assunto pode ficar para um outro vídeo caso vocês queiram, tá, pessoal? Então esse aqui, pessoal, foi o nosso resultado total desse projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!